Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol estava começando a se pôr sobre a cidade, lançando uma luz dourada sobre os prédios do centro. Os reflexos âmbar dos últimos raios do dia dançavam nas vitrines das boutiques de luxo, onde clientes ricos passeavam tranquilamente. Nas calçadas largas ladeadas por plátanos, garçons de jaleco branco arrumavam as mesas nos terraços para o serviço noturno, enquanto turistas tiravam fotos em frente aos hotéis 5 estrelas com suas fachadas elegantes. Em seu veículo de serviço, o oficial Paulo Lefebvre, um policial branco na faixa dos 30 anos, patrulhava lentamente, com o cotovelo apoiado casualmente na beirada da porta. Ele amava esse bairro. Ele adorava observar as idas e vindas de clientes ricos, perdendo-se por um momento na ilusão de um mundo de elite ao qual ele nunca pertenceria de verdade. Mas mais do que isso, ele amava a sensação de controle que seu uniforme lhe dava. Ali ele conseguia identificar aqueles que não pertenciam, aqueles que, na opinião dele, não combinavam com a decoração. Enquanto ele dirigia no modo de espera, com os dedos batendo nervosamente no volante, seu olhar se fixou em um veículo em particular. Um sedã preto, luxuoso, com janelas escuras. Um carro discreto, mas inegavelmente sofisticado, do tipo que apenas empresários ou diplomatas bem-sucedidos dirigiam. Lefebvre franziu a testa e endireitou ligeiramente as costas. Algo o incomodava, mas ele não conseguia dizer o que. Seu instinto, ou melhor, o que ele acreditava ser seu instinto, lhe dizia que aquele veículo era uma anomalia. Não fazia parte do fluxo habitual de grandes carros dirigidos por executivos seniores em ternos de 3 peças. Ele acelerou um pouco, passou pelo sedã para dar uma olhada melhor pelo espelho retrovisor e então diminuiu a velocidade para se encontrar bem ao lado dele. Através do para-brisa ele conseguia ver o motorista. Um homem negro. Sozinho. Num fato sóbrio mas elegante. Lefebvre sentiu seu estômago se contrair imperceptivelmente. Ele lambeu os lábios, de repente mais atento. Esse homem não usava os cartazes ostentosos dos rappers que ele costumava parar por excesso de velocidade. Nada de correntes de ouro, nada de óculos de sol extravagantes. Não, havia algo sóbrio e contido naquele homem. Mas era justamente isso que era suspeito. Lefebvre sentiu uma irritação crescendo dentro dele que não conseguia explicar. O que um homem negro, sozinho, num terno impecável, estava fazendo ao volante de um carro como aquele, em um bairro como aquele? Ele conhecia esse cenário. Ele já tinha visto isso. Um manobrista se aproveitando de um carro emprestado? Um golpista? Um traficante bem vestido que queria passar despercebido? Isso não faz sentido, ele murmurou, pegando seu walkie-talkie. Seu polegar hesitou sobre o botão de comunicação. Ele deve solicitar uma inspeção do veículo antes de agir? Não. Não precisa perder tempo. Ele ia consertar isso imediatamente. Ele ativou o farol alto e ordenou que o veículo parasse no acostamento. No momento seguinte, o sedã preto piscou e parou suavemente no meio-fio. Sem hesitação, sem tentativa de fuga. Isso irritou Lefebvre ainda mais. Ele saiu do carro com uma confiança tingida de arrogância, colocando a mão no cinto, perto da arma. Ele sabia que não usaria, mas queria que o homem no sedã entendesse que tinha o poder aqui. O motorista permaneceu imóvel por alguns segundos antes de abaixar lentamente a janela. Lefebvre esperava um olhar desconfiado, algum nervosismo, uma justificativa desajeitada. Mas em vez disso, ele ficou impressionado com a aura de autoridade que aquele homem exalava. Ele era alto, imponente, e sua cabeça raspada aumentava seu carisma. Seu rosto era severo, mas sereno, e em seu olhar profundo brilhava nem medo, nem submissão, nem mesmo aborrecimento. Apenas uma espécie de paciência resignada, como se já soubesse como aquela cena iria se desenrolar. Boa noite, oficial, disse ele calmamente. Lefebvre sentiu um arrepio de irritação. Por que esse homem estava tão calmo? Ele escolheu ignorar a saudação. Seus documentos, imediatamente. Sua voz saiu mais áspera do que ele pretendia. Ele sentiu isso. Ele queria criar tensão, lembrar as pessoas que era ele quem ditava as regras. O homem levantou uma sobrancelha ligeiramente, mas não disse nada. Ele abriu lentamente o porta-luvas,
tirou sua carteira de motorista e seu documento de identidade e os entregou a Lefebvre com calma e fluidez. Lefebvre agarrou-os bruscamente e olhou para os documentos. Ele examinou rapidamente as informações. Nome: Daniel Konaté. Idade: 52 anos. Nacionalidade: francesa. Profissão: chefe-geral da Polícia Nacional. Lefebvre sentiu uma onda de calor crescer dentro dele. Não, impossível. Sua mente buscava uma falha, um detalhe, uma maneira de negar o que acabará de ler. Daniel Konaté. Chefe-geral da Polícia Nacional. Não, não foi possível. Talvez um homônimo, um erro administrativo. Ou um documento falso. Ele olhou para cima, avaliando o homem que o encarava com uma calma perturbadora. Esse look. Não havia medo, nem submissão, nem agressão. Apenas uma serenidade controlada, quase desconcertante. Lefebvre hesitou. Seus instintos gritavam para que ele parasse ali, devolvesse os papéis e alegasse um erro. Mas seu orgulho se recusou a desistir. Ele tinha que encontrar alguma coisa, qualquer coisa, para justificar esse controle. De onde você é? Ele disse asperamente, esperando pegar o homem desprevenido. O general não vacilou. Do meu escritório. Onde? Na sede da Polícia Nacional. Lefebvre sentiu um arrepio de irritação percorrer sua espinha. Ele estava zombando dele? A resposta era muito simples, muito clara. Este homem não lhe deixou nenhum ângulo de ataque. Lefebvre cerrou o maxilar. Saia do veículo. Um longo silêncio se fez. Daniel Konaté suspirou suavemente, como um professor paciente diante de um aluno teimoso. Então, sem dizer uma palavra, ele abriu a porta e se levantou. Lefebvre sentiu imediatamente a aura de autoridade que emanava dele. O homem não precisava de uniforme para impor respeito. Ele era respeito. Sua estatura, sua postura, seu olhar, tudo nele naturalmente impunha uma certa deferência. Lefebvre, por sua vez, sentia uma mistura confusa de irritação e insegurança. Ele precisava retomar o controle da situação. Vou fazer uma busca, ele anunciou, tentando esconder sua confusão. Konaté olhou para ele por um momento, um lampejo de discreta diversão cruzou seu olhar. Então, com absoluta calma, ele abriu os braços. Vá em frente, oficial. Lefebvre sentiu a garganta apertar. Ele obedeceu, com as mãos tremendo levemente enquanto as passava sobre a jaqueta do general. Ele procurou, desesperado para encontrar alguma coisa. Nada. Nenhuma arma, nenhum objeto suspeito, nenhuma razão válida para levar a afronta a esse ponto. Apenas um homem negro em um carro bonito. Um silêncio pesado caiu entre eles. Lefebvre sentiu sua respiração acelerar. Por que esse homem permaneceu tão calmo? Por que ele não protestou? Por que ele não ficou bravo? A humilhação teria sido mais fácil de suportar se ele tivesse gritado, se ele tivesse se rebelado. Mas esse silêncio, esse controle total, era pior que qualquer coisa. Finalmente, Konaté quebrou a espera. Você tem algum problema comigo, policial? Ele perguntou suavemente, sua voz isenta de qualquer agressividade. Lefebvre estava prestes a responder, procurando uma desculpa, mas o destino não lhe deu tempo. Um carro de polícia chegou com pressa, freando bruscamente logo atrás deles. Lefebvre deu um pulo. 2 policiais saíram apressadamente, com os olhos cheios de incompreensão. Paulo, o que está acontecendo? Perguntou um dos policiais enquanto se aproximava. Lefebvre abriu a boca, pronto para explicar, mas antes que pudesse dizer uma palavra, o agente congelou. Ele tinha acabado de reconhecer Daniel Konaté. Um silêncio atordoante tomou conta da cena. Meu general. Ele gaguejou, pálido. Lefebvre sentiu seu estômago torcer violentamente. Seu o quê? Ele respirou, seu corpo ficando tão rígido quanto uma estátua. O agente engoliu em seco e lançou um olhar assustado para Lefebvre. Você acabou de prender o oficial de mais alta patente da Polícia Nacional. Idiota. Lefebvre tinha a impressão de que o mundo estava desmoronando sob seus pés. Seus ouvidos estavam zumbindo. Seu coração batia dolorosamente no peito. Um pânico frio percorreu seu interior. O próprio Daniel Konaté não se moveu.
Seu olhar não expressava nem raiva nem arrogância, apenas paciência impenetrável, como se esperasse esse resultado desde o início. Mas por trás dessa quietude, uma lição silenciosa estava sendo aprendida. Lefebvre tinha acabado de aprender, à sua custa, que a arrogância tem limites. E que às vezes são aqueles que achamos que podemos humilhar que realmente detêm o poder. Nas horas seguintes, o caso explodiu. As mídias sociais ficaram agitadas depois que informações sobre o incidente vazaram. Manchetes chocantes inundaram a mídia. Um policial prende o chefe de polícia sem motivo válido. Discriminação racial em níveis superiores. Até onde vai o abuso de poder? Quando a ignorância humilha a autoridade. Dentro da polícia, a situação tomou um rumo ainda mais sério. O assunto havia se tornado uma crise institucional. Lefebvre foi convocado emergência na sede da Polícia Nacional. Ele se viu sentado sozinho, em uma sala de reuniões grande e intimidadora. De frente para ele, Daniel Conati, sentado atrás de uma grande mesa de mogno, com seu olhar penetrante fixo nele. Ao seu lado, o próprio ministro do Interior, cuja presença por si só confirmava a gravidade da situação. Outros oficiais superiores estavam presentes, observando Lefebvre com expressões que variavam entre desprezo e descrença. Um silêncio pesado reinou na sala. Então, com uma voz calma, mas ríspida, o ministro quebrou o silêncio. Agente Lefebvre, você pode explicar por que prendeu o general Konaté ontem à noite? Lefebvre pigarreia, sua boca está seca. Cada fibra do seu corpo gritava que ele nunca deveria estar ali. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, senhor, ele gaguejou. Seu trabalho? Repetiu Daniel Konaté, cruzando os braços e com um brilho penetrante nos olhos. Lefebvre desviou o olhar. Você viu um homem negro dirigindo um carro de luxo e presumiu que ele não era o dono, Konaté acrescentou, com um tom calmo, mas implacável. Lefebvre abriu a boca, procurando desesperadamente por uma explicação, mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer? O ministro do Interior recostou-se na cadeira, com os dedos entrelaçados. Você prendeu seu próprio superior, o homem que comanda toda a força policial do país, sem nenhuma razão válida. Você entende a gravidade da situação? Lefebvre assentiu fracamente. Ele sentiu como se um peso de várias toneladas estivesse caindo sobre seus ombros. Como ele pôde ser tão cego? Konaté, impassível, levantou-se lentamente da cadeira. Sua presença impunha silêncio. Ele contornou a mesa e ficou na frente de Lefebvre, observando a situação. Diga-me, policial, se eu fosse um homem branco naquele mesmo veículo, você teria tido a mesma reação? Lefebvre sentiu o coração bater forte no peito. Ele abriu a boca, tentou responder, mas nenhuma resposta honesta poderia salvá-lo. O silêncio que se seguiu disse muito mais que palavras. Konaté balançou a cabeça lentamente, com os olhos cheios de decepção. Este é o cerne do problema. Você veste um uniforme que deveria proteger e servir a todos os cidadãos, mas deixou que seus preconceitos ditassem suas ações. Lefebvre sentiu um nó doloroso se formar na garganta. Seu corpo inteiro estava em chamas. Me desculpe, ele sussurrou em uma voz quase inaudível. O ministro do Interior, que havia permanecido em silêncio, endireitou-se de repente. Desculpas não são suficientes, ele declarou firmemente. É hora de agir. Lefebvre sentiu o estômago se contrair. Uma investigação interna já está em andamento. Seu arquivo será examinado pelo comitê disciplinar. O ministro cruzou os braços. Mas, além do seu caso pessoal, este caso levanta uma questão mais ampla. Quantos outros cidadãos inocentes foram presos, humilhados e julgados culpados apenas com base na sua aparência? Konaté então falou. Deixe-me ser claro, agente Lefebvre. O que você fez não foi um erro simples. É um sintoma de um problema muito maior em nossa força policial. E nós vamos lidar com esse problema. Lefebvre sentiu como se tivéssemos acabado de arrancar todo o seu ser. Sua carreira. Sua reputação. Tudo mudou em um instante. O ministro lançou um olhar penetrante ao policial. Aconselho você a pensar muito seriamente sobre seu papel nesta instituição, senhor policial. Um longo silêncio caiu sobre a sala. Então o ministro fez um gesto com a mão. Você pode descartar. Lefebvre se levanta, pernas trémulas.
Ele não era mais o mesmo homem que era quando entrou naquela sala. Assim que ele passou pela porta, sentiu o peso do mundo desabar sobre ele. E desta vez, nenhum uniforme poderia restaurar sua honra. O caso explodiu na mídia, gerando debates sobre discriminação sistêmica nas autoridades policiais. Os canais de notícias 24 horas, os programas de TV, as redes sociais. Em todos os lugares, as pessoas estavam analisando, discutindo e expressando indignação. Imagens da prisão de Daniel Konaté foram mostradas repetidamente, alimentando a controvérsia. Dois campos se opuseram violentamente. Por um lado, aqueles que defenderam Lefebvre, alegando que estava apenas seguindo o protocolo, que seu controle era justificado e que a controvérsia era exagerada. Alguns sindicatos da polícia tomaram medidas, denunciando o assédio a um policial por um simples erro. Por outro lado, aqueles que denunciaram um exemplo flagrante de discriminação racial. Especialistas, ativistas dos direitos civis e cidadãos indignados se manifestaram para dizer: se uma simples verificação de rotina pode humilhar até mesmo o mais alto policial nacional, imagine o que os cidadãos comuns passam diariamente. O escândalo atingiu os mais altos escalões do Estado. O próprio presidente foi forçado a reagir, pedindo uma reflexão sobre os métodos policiais e a necessidade de reforma. Mas enquanto muitos esperavam sanções exemplares contra Lefebvre, Daniel Konaté tomou uma decisão inesperada. Em vez de pedir a sua demissão ou uma medida disciplinar severa, Konaté decidiu mandá-lo para imersão em uma brigada especializada em abuso de poder e discriminação policial. Lefebvre não é sem escolha. Ele poderia recusar e ver sua carreira ruir, ou aceitar e encarar uma realidade que sempre ignorou. Ele aceitou. Os 6 meses seguintes foram um teste. A brigada para a qual ele foi designado trabalhou em casos de violência policial, verificações abusivas e erros que foram varridos para debaixo do tapete. Lefebvre foi confrontado com histórias que nunca tinha ouvido. Ele compareceu testemunhos de partir o coração. A de um pai negro, controlado e pressionado contra o capô do seu próprio carro na frente do filho 10 anos. A de uma jovem humilhada publicamente porque um policial decidiu que ela parecia um ladrão. A de um velho, empurrado pelos policiais por ter simplesmente pedido calmamente uma explicação. Ele viu o medo nos olhos deles. Ele entendeu o que ele nunca quis ver. Ele seguiu treinamento aprofundado sobre preconceito inconsciente, preconceito racial e história de abuso policial. Ele leu relatórios condenatórios, analisar vídeos de cheques injustificados. Ele trocou com colegas mais experientes, investigadores que trabalharam para restaurar a confiança entre a polícia e a população. Gradualmente, ele abriu os olhos. No início, ele se rebelou internamente. Foi dito que não era esse o caso dele, que ele não era racista, que as coisas estavam sendo exageradas. Então, a verdade se impôs a ele. Ele mesmo, automaticamente, acreditava em algo que não era óbvio. Ele pensou naquela noite. O jeito como ele olhou para Daniel Konaté. Ao seu tom autoritário, às suas suspeitas infundadas. Ele estava errado. E quanto mais ele avançava nesse treinamento, mais ele entendia que não foi um simples acidente. Era um sistema. Um sistema que ele nunca questionou, até se tornar uma de suas engrenagens. 6 meses depois, ao final de sua imersão, Lefebvre foi convocado novamente. Desta vez não era mais um interrogatório. Não era mais um julgamento. Era um balanço. Ao entrar no escritório de Daniel Konaté, ele ficou diferentemente. Menos íngreme. Menos defensivo. Mais humilde. Konaté observou em silêncio por alguns momentos e depois fez sinal para que ele se sentasse. Então, agente Lefebvre, o que você descobriu? Lefebvre respirou fundo. Ele não tinha preparado uma resposta pronta. Mas, no fundo, ele sabia o que tinha a dizer. Entendo, general. Eu entendi o quão tendenciosas nossas decisões podem ser sem que percebamos. Eu vi o medo, a raiva, a injustiça. Percebi como é ser tratado como suspeito sem nenhuma razão válida. Eu vi o que nunca quis ver. Konaté assentiu lentamente, analisando suas palavras. E o que você pretende fazer com essa conscientização? Lefebvre endireitou os ombros levemente. Lute para mudar isso. Um pequeno sorriso cruzou o rosto do general. Então seu erro não será em vão. Lefebvre olhou nos olhos e inclinou a cabeça levemente,
o respeito genuíno substituindo o orgulho que antes o habitava. Obrigado, general. Konaté estendeu a mão para ele. Não me agradeça. Faca com que seu uniforme signifique algo. O caso Lefebvre marcou um ponto de virada nacional. Sob a liderança de Daniel Konaté, uma grande reforma foi colocada em prática. A partir de então, todo policial tinha que passar por um treinamento extensivo sobre preconceito racial e abuso de poder antes de entrar em serviço. Unidades especializadas foram criadas para garantir a ética dos controlos policiais e punir os abusos. Os cidadãos começaram a recuperar a confiança. Quanto a Lefebvre, ele se tornou um dos mais fervorosos defensores desta causa. Ele, por sua vez, treinou jovens recrutas, dizendo-lhes sua história. Não ficar com a consciência tranquila. Não para apagar seu erro, mas para impedir que outros o cometam. Ele finalmente entendeu que um uniforme não conferia o direito de humilhar, mas a responsabilidade de proteger. Seu erro o havia mudado. E foi lá a maior vitória de Konaté.